Vamos ao nosso e-mail. Aqui, vamos ver o que temos aqui. Ah, olha só, tanto tempo que eu não via isso aqui. Bonitinho, uma piada de circo. Não é bonito isso? Karina Almeida que manda. O apresentador do circo anuncia: agora a mulher mais corajosa do mundo vai deitar dentro da jaula do tigre, o tigre vai lambê-la inteirinha. A mulher entra na jaula, o tigre faz o que foi anunciado, a plateia delira. O apresentador pega o microfone: tem alguém aí na plateia com coragem de fazer o mesmo? O cheito grita lá do fundo: tenho! Tira o tigre daí! Karina, é boa, é antiga, essa piada é muito antiga. Essa piada é antiga, mas é muito boa. E como, né, uma piada quando é boa, dele que você não acha que a piada boa, às vezes repetida, é melhor do que uma piada nova que não tenha graça? Exatamente, uma piada boa, a segunda vez é sempre melhor do que a primeira. Tomate, qual é a piada mais engraçada que você ouviu na sua vida? Mais engraçada? É. Eu não sei, mas eu lembrei de uma. Você estava falando do negócio do tempo, né? Não estava não, mas tudo bem, pode contar. Quanto tempo, né? Porque é 1 segundo para uma pessoa e tal. Ah, tá. Um cara estava conversando com Deus e falou: mas pai, né? Deus, o que seria $1 bilhão para o senhor, né? Ele disse: $1 bilhão, para mim é um centavo, não é nada. Puxa vida, e o que seria assim, 1 milhão de anos? 1 milhão de anos, para mim é 1 minuto, né? Não é nada. Para mim, será que daria para o senhor me arrumar $1 milhão? Tudo bem, só um minutinho. Muito bem! Pô, ele conta, você conta bem. Agora eu entendo porque você se dedicou tanto à guitarra, a estudar. Foi ótimo, foi ótimo. E eu não conhecia, não manjava, não manjava. Ele é louco por história, eu vou conversar com o professor Giló. Cadê o professor Giló? Ô, Giló! Mas em bobagem. É que eles ficaram com vergonha de cantar a segunda parte da musiquinha. Como é que é a segunda parte? Essa é a discussão que eu faço com eles. Eles vão na segunda parte. Ado, nosso rei é um viado. Vocês falam isso do professor? Meu Deus do céu. Ô, Jô, falando em piada. Tem uma do Fluminense que é ótima. Fluminense, um time que existia no Rio de Janeiro há muito tempo atrás. Sim. O rapaz desempregado andando pela rua. A mãe tinha morrido uma semana atrás. Aí ele vai e chuta uma lata, sai um gênio. Aí olha pra ele e fala: meu filho, você tem direito a um pedido. Aí ele: para. Ressuscita minha mãe. Não, isso não é possível. Isso altera as leis de Deus, é contra as forças do cosmos. Pede outra coisa. Então, transforma o Fluminense no melhor time do mundo. Qual é mesmo o nome da sua mãe, meu filho? Maravilha, é ótima. Você dá aula, você é mineiro, Giló? Não, eu nasci na cidade onde o povo é o povo mais humilde do Brasil. 3 Rios, Rio de Janeiro. O povo é tão humilde que diz que é o melhor lugar do mundo. É mesmo? Mas mora em Juiz de Fora desde 82, quando eu fui pra lá estudar. E você dá aula em cursinho, dá aula em faculdade, em colégio? Como é que é? Você é professor aula de em colégio e curso pré-vestibular. Em Barbacena, no Colégio Curso Fênix, e em Juiz de Fora, no Saúde e Vestibulares. E é aula de história? História geral, história do Brasil. Você gosta de história mesmo? Eu estou louco por história. Eu não consigo entender como é que as pessoas não gostam. Agora, ô Giló, eu também sou fascinado por história. Agora, eu queria fazer uma pergunta de um caráter mais íntimo. Você tendo esse poder de comunicação, que você vê que os seus alunos te adoram e tudo e tal, de repente não pode acontecer de uma aluna ficar fascinada, se apaixonar por você, assim? O que foi? O que houve? O que foi?
Acontece, sério, né? Fala baixo. Por que é falar baixo? O que houve? Não, peraí, isso aqui não é sala de aula não, hein? Silêncio! É porque a minha namorada é minha ex-aluna. Assédio sexual. Mas foi ela. Cadê a namorada? A Lígia ali, ó. A Lígia que tá Ela de olhando pro preto. teto? Fingindo que não é com ela. E ela continua sua aluna? Não. Vai voltar a ser esse ano. Agora ela é sua professora. Qual é o sistema? Por exemplo, você fala de iluminismo, né? Que recursos histriônicos você usa para transformar essa aula numa aula interessante? Posso fazer um trechinho dela aqui rapidinho? Pode, claro. Então, Luiz. Quando a gente chega no século XVIII, o que é que a gente percebe, João? A burguesia, ela precisa, a todo custo, suplantar a ordem existente, a ordem feudal, aristocrática, marcada pelo absolutismo. Não, mas dá aula para frente, dá para eles, que eu estou ouvindo aqui. Tá. E ela precisava quebrar essa ordem para chegar ao poder. Então, o que a burguesia vai dizer? A partir do século XVIII, filósofos, economistas, pensadores de todos os tipos vão começar a falar que as trevas tomavam conta da Europa. A Europa estava envolta em trevas e era necessário quebrar com isso. O que seria essa nova ordem? O que seria a luz que viria ao mundo? Seria o pensamento burguês. A burguesia vai se dizer portadora de uma nova forma de viver, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de produzir. A burguesia traz consigo, então, a luz. A luz. Pega fogo. É essa luz trazida pelo elemento burguês, meu pai, que vai iluminar a mente e o coração dos homens do século XVIII. É essa luz que vai ser o novo guia do mundo. A luz é a luz burguesa, é a vontade da burguesia. Bem, olha só. Eu fiquei com medo de queimar o seu estúdio, João. Não, tudo bem. É porque eu faço uma bucha de papel, uma tocha. Não, tudo bem. Você já tacou fogo em quantos colégios na sua carreira? Tem aluna que vai... Eu sei que agora você está namorando, então uma moça que foi sua aluna, etc., noivo e tal. Da Lígia. Isso. Da Lígia. Mas antes disso, tem aluna que vai para a classe com o intuito de seduzir o professor? Assim, mas muito. Saia curta? Não, eu tenho um caso que é escabroso. Um professor de química, amigo meu, não vou fazer igual o Juju. Uma aluna cismou que eu queria de todo jeito. Queria ele levar para a cama. Ela foi um belo dia... Durante a aula, não, depois? Depois. Ela um belo dia foi com uma mini saia curtíssima e sentou na frente. Né? O pessoal que de cursinho sabe, tem um tablado na frente que a gente fica em cima. Então os alunos que sentam na frente apoiam a perna assim. No tablado? No tablado. Tá lá ele dando aula de química, a menina assim. Aí na hora que ele passa em frente a ela explicando uma reação química, ela... Eu nunca vi ninguém ficar tão vermelho na minha vida. Eu tava passando... Sem calcinha? Sem calcinha. Sharon Stone, né? Atacou de Sharon Stone? Sharon Stone, instinto selvagem. E ele estava falando sobre o quê? Reações químicas. E qual foi a dele? A diretora do curso em questão chamou a menina depois na sala dela e ela falou, em termos assim, bem sofisticados, bem femininos: o que eu quero dar é meu. Meu Deus do céu! Que menina decidida! E eu já passei... E era bonita, uma menina bonita? Bonita. Eu passei por uma saia justa dentro de um banheiro feminino de um colégio. Mas saia justa com calcinha ou sem calcinha? Com cueca. Eu aproveitei, achei que não tinha ninguém. As meninas tinham todas ido embora. Uma vontade louca de fazer um pipizinho, corri lá. Tranquei no reservado. Na hora que eu estou saindo, eu ouço vozes. E vozes falando a meu respeito. Que maravilha! E elas entraram, dizendo o quê? Elas entraram no banheiro assim: você viu hoje a bunda do Giló? Ai, que delícia! Você viu aquela calça preta como estava... Ai, eu queria morder! E eu me segurando para não rir. Rir? Rir? Deixa de ser mentiroso, Giló!
Estava se segurando para não fazer outra coisa. No dia seguinte, eu entro para dar aula na turma. Eu entrei, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olhei para ela. Saí de sala, não aguentei. Ué. Você não contou para elas? Não contei, pode? não. Chamam você de professor Giló, de quê? Como é que você chama? A coisa mais difícil que tem é acertar meu nome. Nem meu pai que está ali consegue acertar meu nome. Seu pai está aí? Meu pai está ali, aquele senhor. O Gilosão? Bonito ali. Olha só. Às vezes ele vira e fala assim, Humberto, Marcos Augusto, Júlio César, Paulo, não, Marco Antônio. Demora meia hora para acertar. É Marco Antônio? Marco Antônio. Vem cá, você dá aula, por exemplo, você faz paralelo entre a Conjuração Mineira e a ditadura. Ah, sim, né? sim. Por exemplo, citando o caso do Vladimir. Vladimir Herzog, covardemente assassinado, nos porões do DOI-CODE aqui em São Paulo. Porque existem grandes semelhanças entre o que aconteceu com o Dr. Cláudio Manuel da Costa, que era uma das principais figuras do movimento mineiro, e o que aconteceu com Vladimir Herzog no que diz respeito à repressão. O Dr. Cláudio Manuel da Costa, de acordo com o laudo oficial divulgado, se suicidou. Agora, se você conseguir ler, se você lendo o laudo e montar, em termos de figura, como ele se matou, você vai ver que ele se suicidou de pé e usando as pernas como alavanca para o suicídio. Coisa difícil. Impressionante. E o laudo que foi incorporado aos autos da devassa diz essa versão, só que nós descobrimos na pesquisa do livro, eu e o professor Gilson Domingues, meu companheiro de trabalho também está aqui, e o professor Rubim Aquino, do Rio de Janeiro, que é o maior... Quer dizer, não ficou ninguém lá para dar aula, nada? Não, veio todo mundo. E o professor Rubim Aquino do Rio, que é o maior especialista em ditadura no Brasil, Jô. É uma entrevista que você deve fazer. O professor Aquino é ótimo. Nós descobrimos que o primeiro laudo, feito pelo doutor Paracatu, indicava assassinato. Mas no dia seguinte, o ajudante de ordens do Visconde Barbacena chegou e disse a ele que, inadvertidamente, alguém havia destruído o documento e que era bom ele fazer outro. Só que, dessa vez, ele deveria colocar suicídio. Era um pedido pessoal do Visconde, né? Aí ficou suicídio. Ficou suicídio. Agora, inclusive, sabe-se que não é fácil enforcar uma pessoa, né? Sim. No caso, por exemplo, do caso do Tiradentes. O Carrasco teve... Como era o nome do Carrasco que enforcou o Tiradentes? Capitânia, se não me falha a memória. Capitânia. Depois, quando o Tiradentes cai, né, com o laço no pescoço, o Capitânia pula em cima, cavalga o Tiradentes, puxando para baixo para quebrar o pescoço. É, exatamente. Não é assim? Exatamente, é isso mesmo. E, quer dizer, não é possível uma pessoa se enforcar de pé, ou no caso do Herzog, amarrado numa grade, né, da cela. Agora, qual é o nível de aceitação, ou de admissão, ou de sucesso dos seus alunos, quando depois vão fazer, por exemplo, faculdade, ou vão fazer vestibular, etc.? É interessante isso, Ju, porque várias vezes eu já encontrei com alunos que diziam assim, Giló, chegou na hora da prova, eu olhei a questão aqui,